Boa noite a todos. Vamos então nesses instantes nos serenando, nos acalmando, elevando os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, a Frei Fabiano de Cristo que nos acolhe nessa casa abençoada com tantas oportunidades de trabalho, de aprendizado, de estudo, que possamos bem aproveitar esses momentos e essas ferramentas para o nosso aperfeiçoamento, para nos burilarmos. Vamos nos imaginar no salão da nossa casa, recebendo todas as bênçãos desses amigos que tanto nos amam e que tantos torcem e nos auxiliam. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Então, continuando, estamos aqui com o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, Bem-aventurados os puros de coração. É aquele capítulo que fala daquela condição de ingenuidade, digamos assim, de pureza mesmo, né? Condição da alma de não termos a maldade dentro de nós, de já estarmos libertos do mal, seja por pensamento, porque a gente sabe que as nossas atitudes, as nossas palavras, elas começam pelo nosso pensamento, né? Através do nosso pensamento, elas vêm dos nossos sentimentos, vêm da nossa alma. Então, o puro de coração é aquele que já não tem mais esses pensamentos. Então, se ele já não tem os maus pensamentos, consequentemente, as palavras e os atos também não serão, né? Porque o que a gente vê muito, e ainda faz parte da nossa condição inferior, é assim, parece que a gente usa uma coisa chamada verniz social, né? Então a gente se contém, a gente já sabe que tem que se conter ali, muitos pensamentos, a gente bota um freio, mas nas atitudes, né? Mas muitas vezes fica alimentando aqueles pensamentos, seja ele de qual natureza for, maus pensamentos, maus desejos, né? A gente já viu que o pensamento adulterado não significa exclusivamente que ele tem a ver uma conotação sexual, né? Então você guardar, uma pessoa que guarda, por exemplo, mágoa, rancor, ódio de outra, mas fica ali disfarçando, se contendo, aquele pensamento, aquele sentimento que ela está nutrindo em relação, embora não tenha conotação sexual nenhuma, é um pensamento adulterado, né? Então vamos pensar que algo adulterado é algo que tem ali o mal, não importa em que concepção seja. Então os puros de coração são aqueles que de fato já são puros, né? Eles não praticam, eles não praticam o mal, mas não é por causa do verniz social, não é verniz, não é isso. Eles não praticam o mal porque eles já não têm o mal mais dentro deles, já se libertaram, né? E nós um dia certamente seremos assim, nós não teremos mais o predomínio do mal e uma hora mais ainda não teremos nenhum resquício do mal em nós e os nossos pensamentos serão sempre voltados ao bem e nós estaremos sempre pensando o melhor das outras pessoas, né? Então vamos aqui. Tem um texto evangélico longo, mas a gente é maravilhoso estar sempre lendo os textos evangélicos, né? Porque eles são um grande ensinamento mesmo que a gente tem, né? Às vezes basta a leitura mesmo, ter o hábito de pegar o texto evangélico tal qual foi registrado ali pelos evangelistas, né? Que a gente já tem ali uma riqueza muito grande para abrir as nossas mentes. Então aqui tem essa passagem, né? Verdadeira pureza e mãos não lavadas. Então aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 15, está registrado dessa maneira.
Então chegaram a eles uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: Por que violam os teus discípulos a tradição dos antigos? Pois não lavam as mãos quando comem o pão. E ele, respondendo, lhes disse: E vós também, por que transgredis o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus disse: Honra a teu pai e a tua mãe, e o que amaldiçoar a seu pai ou a sua mãe, morra de morte. Vós outros, porém, dizeis: Qualquer que disser a seu pai ou a sua mãe, toda a oferta que faço a Deus te aproveitará a ti, está cumprindo a lei, pois é certo que o tal não honrará a seu pai e a sua mãe. Assim é que vós tendes feito vão o mandamento de Deus pela vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou de vós outros Isaías quando diz: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, pois, me honram ensinando doutrinas e mandamentos que vêm dos homens. E chamando a si as turbas, lhes disse: Ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca o que faz imundo o homem, mas o que sai da boca, isso é o que faz imundo o homem. Então, chegando-se a ele, os discípulos lhe disseram: Sabes que os fariseus, depois que ouviram o que disseste, ficaram escandalizados? Mas ele respondendo lhes disse: Toda a planta que meu pai não plantou será arrancada pela raiz. Deixai-os, cegos são e condutores de cegos. E se um cego guia outro cego, ambos vêm a cair no barranco. E respondendo, Pedro lhe disse: Explica-nos esta parábola. E respondeu Jesus: Também vós outros estáis ainda sem inteligência? Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce ao ventre e se lança depois num lugar escuso? Mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e estas são as que fazem o homem imundo, porque do coração é que saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as fornicações, os furtos, os falsos testemunhos, as blasfêmias. Estas coisas são as que fazem imundo o homem. O comer, porém, com as mãos por lavar, isso não faz imundo o homem. Então essa é a passagem que está em Mateus e deixa muito claro, né? Jesus aqui, ele fala que todo mau pensamento, que todo mal sai, né? Sai como quando ele fala sai pela boca, porque é a forma como nós externamos pela palavra, né? Nós falamos. E a gente fala aquilo que a gente pensa, e a gente pensa aquilo que a gente sente, né? Então é isso que nos torna imundos. Claro que ele não estava aqui, a gente tem que entender, né? Ainda mais nos dias de hoje, Jesus de maneira alguma estava revogando as regras ali de boa higiene, claro que não, né? A gente tem que manter a boa higiene e tudo mais, ainda mais, né? Mas falando em termos de espírito, a gente sabe que a falta de observação com as regras de higiene vai acarretar o quê? Problemas para nosso corpo físico, né? Nós vamos ter doenças aí e tudo mais. Mas aqui já Jesus está falando do ponto de vista espiritual, ele tá falando que o que torna o homem imundo no sentido do seu espírito impuro, né? O que torna o espírito humano impuro não são as mãos por lavar, as bactérias que você vai adquirir ali, vai pegar e tudo mais, os vírus eles vão prejudicar o teu corpo, mas não o teu espírito. O que vai prejudicar o teu espírito são as palavras que você vai proferir, que como a gente já falou, as palavras elas vão ali ser a tradução, né, do nosso pensamento, que por sua vez é a tradução dos nossos sentimentos. É isso que torna o homem espiritual, o homem enquanto espírito imundo, né? Vamos entender. E ainda tem uma outra passagem mais curta aqui de Lucas, né, que a gente lê também, que é assim, vamos lá. E quando Jesus estava falando, pediu-lhe um fariseu que fosse jantar com ele. E havendo entrado, sentou-se à mesa.
E o fariseu começou a discorrer lá consigo mesmo sobre o motivo porque não se tinha lavado antes de comer. E o Senhor lhe disse: agora vós outros, os fariseus, limpais o que está por fora do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e maldade. Nécios, quem faz tudo o que está de fora não faz também o que está de dentro? Né? Então, a gente já sabe que os fariseus, na época do Cristo, era aquele povo que era muito papo e pouca atitude, né? Então, eles ficavam ali falando que eles eram santos, que eles eram, né, ficavam condenando todo mundo, que só eles sabiam, só eles eram isso, tudo mais, ficavam ali, né, pousando de bons e tal, mas o coração deles era um coração cheio de maldade, eles eram extremamente orgulhosos, eles julgavam as pessoas o tempo todo, né? Não olhavam para eles mesmos, eles não tinham o menor empenho em melhorar as suas em desenvolver as suas virtudes, em coibir as suas imperfeições morais, eles não tinham essa preocupação de fazer esse trabalho de reforma íntima com eles mesmos, né? Mas tinha uma preocupação imensa ali em ficar apontando defeitos dos outros, né? E pousando ali de doutores da lei, de sacerdotes, né? De religiosos e tudo mais. Então Jesus aqui deixa muito claro que eles tinham essa preocupação assim com os adornos, né? Com o que é de fora, mas não tinha a menor preocupação em fazer essa reforma íntima, que todo aquele que se diz candidato a cristão tem que se preocupar em fazer, né? E nós devemos, então, pegar essa parte, né? Nós somos candidatos a cristão. Na verdade, nós somos cristãos, seguimos, né, uma religião cristã. Então, nós temos a obrigação de fazer a nossa transformação sempre, né? De estar sempre procurando ter uma preocupação de domar o nosso espírito, para que as nossas atitudes sejam ali mais de acordo com a nossa luta de nos transformarmos para melhor, né? Então, continuando aqui. Agora a explicação à luz da doutrina. Os judeus haviam negligenciado os verdadeiros mandamentos de Deus, apegando-se à prática de regras estabelecidas pelos homens e das quais os rígidos observadores faziam caso de consciência. O fundo, muito simples, acabara por desaperceber sob a complicação da forma. Como era mais fácil observar a prática dos atos exteriores do que reformar-se moralmente, de lavar as mãos do que limpar o coração, os homens se iludiam a si mesmos, acreditando-se quites com a justiça de Deus, porque se habituavam a essas práticas e continuavam como eram, sem se modificarem, pois lhe ensinavam que Deus não exigia nada mais. Eis porque o profeta dizia: é em vão que esse povo me honra com os lábios, ensinando máximas e mandamentos dos homens. Então veja, né? A preocupação era mais com a forma do que com o fundo, né? Então se faz ali os rituais que tem que fazer, se segue todos aqueles dogmas que tem que seguir, não importa os sentimentos que eu tenha, que eu carregue comigo, e isso aí não importa. Era assim que se pensava os judeus ali, uma boa parte dos judeus na época do Cristo, né? Então eles achavam que estava tudo ok, não precisava ter esforço nenhum, porque a gente sabe, né? O caminho da porta larga não exige, ele é fácil, né? Não exige sacrifícios, não é difícil, né? A porta é larga, você passa ali numa boa. Agora, o cristão é aquele que busca o quê? A porta estreita, é a porta do quê? Do sacrifício, né? Então a gente tem que... E qual é esse sacrifício? É estar nos domando, é estar domando as nossas más tendências, é estar tentando dobrar, né, quebrar o nosso orgulho, desenvolver virtudes. É um esforço, não é fácil. Então, quando a gente pensa, né, que a gente tem que limpar o coração, é muito mais importante, né? E muito mais difícil do que, né, lavar as mãos é fácil. É só você, né, ligar a torneira hoje em dia e lavar,
Naquela época do Cristo era só você pegar uma vasilha com água, lavar, é fácil, tranquilo, né? Mas e limpar o coração? Isso que é mais difícil. Continuando aqui. Assim também aconteceu com a doutrina moral do Cristo, que acabou por ser deixada em segundo plano, o que faz que muitos cristãos, à semelhança dos antigos judeus, creiam que sua salvação está mais assegurada pelas práticas exteriores do que pelas da moral. É a esses acréscimos que os homens fizeram às leis de Deus que Jesus se refere quando diz: toda planta que meu Pai não plantou será arrancada pela raiz. A finalidade da religião é conduzir o homem a Deus. Isso que é, né, a finalidade de qualquer religião. Mas o homem não chega a Deus enquanto não se fizer perfeito. Toda religião, portanto, que não melhorar o homem não atinge a sua finalidade. Aquela em que ele pensa poder apoiar-se para fazer o mal é falsa ou foi falseada no seu início. Esse é o resultado a que chegam todas aquelas em que a forma supera o fundo. A crença na eficácia dos símbolos exteriores é nula, quando não impede os assassínios, os adultérios, as espoliações, as calúnias e a prática do mal ao próximo, seja ele qual for. Ela faz supersticiosos, hipócritas e fanáticos, mas não faz homens de bem. Não é suficiente ter aparências da pureza, é necessário, antes de tudo, ter a pureza de coração. Muito maravilhoso, e eu adoro essa parte aqui, essa fala de Kardec, quando ele diz que qual é a boa religião, né? Qual é a finalidade? A finalidade de todas as religiões é o quê? É aproximar o homem de Deus. Essa é a finalidade. E como que o homem vai se aproximar de Deus? Bom, Jesus já disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chegará ao Pai senão através de mim. Então nós só vamos nos aproximar de Deus, né? Através do quê? Do exemplo de Jesus, através do Evangelho. Então, a religião que não prega a moral e não ensina, né, não transforma o seu seguidor para melhor através da moral cristã, ela não atinge a sua finalidade. Né? Então, que a gente reflita sobre isso, não importa a religião que a gente esteja, né? Não importa a bandeira que a gente levante, o que a gente tem que se preocupar sempre é em nos tornarmos pessoas melhores, em nos moralizarmos, né, em combater o mal que existe em nós, dentro do nosso coração, nos nossos pensamentos, para que a gente realmente se aproxime de Deus. Agradeço a todos e vamos agora ficar com a segunda parte com a nossa querida companheira Silvia Belotto com o Livro dos Espíritos. Uma boa semana a todos. Obrigada, Sueli. Boa noite. Boa noite a todos. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo com o Livro dos Espíritos. Estamos na parte 2, o mundo espírita ou dos espíritos. Capítulo 6, Vida Espírita. E o item 6, Relações de Além-Túmulo. Questão 284. Como podem os espíritos que não têm mais corpo constatar a própria individualidade e distinguir-se dos outros que os rodeiam? Resposta: constatam a individualidade pelo perispírito, que os torna seres distintos uns para com os outros, como os corpos entre os homens. Vemos então que os espíritos não perdem a sua individualidade após a morte e podem ser vistos e se veem a si mesmo pelo perispírito. O perispírito é um envoltório do espírito e ele é plástico, ou seja, pode mudar o seu formato. Por exemplo, se o espírito conhece uma pessoa numa encarnação em que ele foi um general e uma outra pessoa que ele conheceu em outra encarnação quando ele foi um padre, ele vai se apresentar ao primeiro como a um general e ao outro como um padre, como costumava se vestir. Então, os espíritos se apresentam e se reconhecem pelo perispírito, que podemos dizer ser o corpo do espírito. É composto por uma matéria mais sutil, surgida da transformação do fluido cósmico universal.
Os encarnados também têm perispírito. Quando desligados do corpo nas horas do sono, é com o perispírito que ele se encontra com outros espíritos no plano espiritual. Questão 285. Os espíritos se reconhecem por terem convivido na Terra? O filho reconhece o pai, o amigo o seu amigo? Resposta: sim, e assim de geração a geração. É interessante como eles acabam se encontrando e se reconhecendo em certos casos. André Luiz foi com um grupo numa região difícil do umbral que eles denominaram de baixo umbral. André Luiz, sempre como um bom observador, acabou parando diante de um grupo de idosos, segurando lama e conversando entre eles. Eles estavam considerando que a lama era ouro. Mas isto porque durante a vida e continuavam após a morte pensando em amontoar tesouros. E num dado momento, um deles coloca em dúvida o que eles estavam vivenciando ou vendo. Percebeu que estava há muito tempo fora de casa, entre outras observações. André Luiz, ao ouvir a voz, lembrou-se de seu avô. E ao observar o rosto e a conversa, não teve dúvidas, era seu avô mesmo. Este avô começa a se lembrar de André Luiz. E ele, então, ainda menino, entre outros detalhes, André Luiz, então emocionado, não se contém e se mostra menino ao seu avô, que então o reconhece. Veja que André Luiz mudou sua aparência, tornou-se menino na aparência, mas não na maturidade. André Luiz também relata o reencontro com um amigo cujo pai tinha relações de negócio com o pai dele. No caso do seu avô, o reconhecimento não foi imediato, mas logo chamou atenção. Questão 286. A alma, ao deixar os despojos mortais, vê imediatamente os parentes e amigos que a precederam no mundo dos espíritos? Resposta: imediatamente nem sempre, pois, como já dissemos, lhe é necessário algum tempo para reconhecer o seu estado e sacudir o véu material. O espírito, ao desencarnar, passa por um estado de perturbação em que costuma não reconhecer o que de fato se passa com ele. Ele pode ter parentes, amigos, que o acompanham e o acolhem após o desencarne. Sempre há espíritos acompanhando e auxiliando no processo do desencarne, mas nem sempre são vistos ou reconhecidos pelo ser que desencarnou. É preciso considerar que nenhum desencarne é igual ao outro. Aqueles que cumpriram sua missão aqui enquanto encarnados sempre têm um desprendimento mais fácil do corpo. Aqueles que se prenderam às questões materiais já levam mais tempo para o desprendimento. Temos relatos de pessoas doentes, com a saúde bastante comprometida, que começam a falar de parentes e amigos já desencarnados que estão ali presentes. São as visitas dos espíritos amigos, e como a pessoa já está meio desprendida do corpo, ela consegue vê-los. Questão 287. Como a alma é recebida na sua volta ao mundo dos espíritos? Resposta: a do justo como um irmão bem amado e longamente esperado, a do mal como um ser que se despreza. Cada caso é um caso, nenhum desencarne é igual ao outro. Temos alguns exemplos. Frei Fabiano de Cristo desencarnou em 17 de outubro de 1747. Frei Fabiano, algumas horas antes do desencarne, uma pleiade de espíritos luminosos aproximou-se do convento de Santo Antônio, no Rio de Janeiro, onde ele estava realizando seus trabalhos nos últimos anos da sua vida. Trabalhou lá, primeiramente na portaria, depois na enfermaria do convento franciscano, onde ele era o irmão menor, por não ter formação escolar. Nos últimos tempos, Frei Fabiano estava com erisipela nas pernas e ficava com feridas abertas em certas ocasiões. Ele as enfaixava, mas não deixava o seu trabalho na enfermaria. Chegava a dormir na enfermaria para cuidar dos mais doentes. Quando desencarnou, à frente dos espíritos estava Francisco de Assis, que
cortou o cordão de prata, ou seja, desligou do corpo, cortando o elo de ligação do espírito ao corpo, ou seja, desligou o perispírito, envoltório do corpo. O desencarne estava efetivado e ele poderia acompanhar os amigos que vieram buscá-lo. Entre eles estavam os freis que trabalharam com ele logo no começo e já estavam desencarnados. Eram eles Amadeu, Rogério e Boaventura. E também alguém iluminado chegou e beijou os seus pés, e todo o inchaço e dores sumiram. Era o índio querido que o acompanhara nas viagens para as minas e o ensinara a preparar remédios a partir de extratos das plantas. E então o grupo se afastou da terra. E nesse momento, o preparo do corpo para o enterro estava iniciando. Interessante, né? Porque o Frei Fabiano já tinha desligado do corpo e já estava indo para outros planos superiores. Enquanto isso, Francisco e sua equipe, acompanhando Fabiano de Cristo no caminho por onde seguiam, haviam contas de luz demarcando o trajeto, e conforme passavam por elas, pareciam ser contas de luz pingando em Fabiano. Depois, Francisco explica que cada gota de luz era um agradecimento de alguém que ele beneficiara um dia. Este é o desencarne de um espírito iluminado. Podemos ler esta belíssima descrição da partida de Fabiano de Cristo, daqui da crosta terrestre, no livro Mergulhando no Mar de Amor, a vida de Fabiano de Cristo, escrita por César Soares dos Reis. Também no livro O Céu e o Inferno, na parte 2 do livro, no capítulo 2, sob o título Espíritos Felizes, tem o desencarne do espírito de Samson. Ele era membro da Sociedade Espírita de Paris, fundada por Allan Kardec, e desencarnou em 21 de abril de 1862. Ele estava muito doente há um ano e tinha muitas dores, e pediu a Deus que desse a ele a oportunidade de dar uma mensagem aos amigos o mais breve possível após o desencarne. Ele relata o que se deu no momento da morte. Vou ler. Abre aspas, parte-se a vida e a vista, ou antes, a vista do espírito se extingue, encontra-se o vácuo, o ignoto, e arrastada por não sei que poder, encontra-se a gente num mundo de alegria e grandeza. Eu não sentia, nada compreendia, e, no entanto, uma felicidade inefável me extasiava de gozo, livre dos pesos das dores. Fecha aspas. E antes disso, Kardec perguntou a ele se conservava consciente até o último momento. Ele respondeu que conservou as suas faculdades e, quando já não via, pressentia. Ele ainda diz: toda a minha existência se desdobrou na memória e o meu último pensamento, a última prece foi para que pudesse comunicar-me convosco, como o faço agora. Em seguida, pedi a Deus que vos protegesse, para que o sono da minha vida se completasse. Ele ainda diz, respondendo à pergunta de Kardec, que recobrou a lucidez das ideias após 8 horas do desencarne. Kardec também perguntou a ele se continuava sentindo as dores que sentia enquanto encarnado, e ele responde que a situação dele era bem feliz, achava-se regenerado, renovado, nada mais sentido das antigas dores. Ele diz: a passagem da vida terrena para dos espíritos deixou-me de começo num estado incompreensível, porque ficamos algumas vezes muitos dias privados de lucidez. Mas não são todos os desencarnes assim. Como esse espírito disse, o estado de perturbação pode ser de horas ou dias. Neste estado, o espírito não reconhece o que de fato se passa com ele. De um modo geral, os bons espíritos, ao desencarnar, são recebidos no plano espiritual pelos bons espíritos, e aqueles que não evoluíram são esperados por aqueles que não evoluíram e permanecem estacionados no plano espiritual em regiões do umbral, até que procurem ou aceitem ajuda.
é preciso também estar em condições espirituais que os permita se adaptar a ambientes com vibrações melhores. No livro O Céu e o Inferno, na segunda parte, no capítulo 6, com o título Criminosos Arrependidos, tem a história de Jacques Latour. Esse espírito, após o desencarne, via o olhar das suas vítimas implorando piedade antes de morrer. Ele se via num mar de sangue e chegava até a sentir o cheiro. Não tinha dó das suas vítimas porque não acreditava que a vida continuava após a morte. Depois de um tempo de sofrimento, ele se arrependeu. E depois de certo tempo, foi levado a dar comunicações nas reuniões de Kardec e de outros grupos, implorando ajuda. Ele foi recebendo preces e aconselhava a todos a não fazerem o mal a ninguém, pois as consequências eram graves. Ele participou de várias reuniões e, com o passar do tempo, pensou em ajudar outras pessoas a deixarem de cometer crimes porque o sofrimento era muito grande. E no decorrer do tempo, o sofrimento dele foi diminuindo. Este é um exemplo de espírito que criou provas difíceis para as suas futuras encarnações, mas o seu arrependimento profundo possibilitaria que numa próxima encarnação ele fosse bem diferente. Questão 288. Que sentimento experimentam os espíritos impuros à vista de outro mau espírito que chega? Resposta: os maus ficam satisfeitos de verem os seres à sua imagem e, como eles, privados da felicidade infinita, como acontece na Terra a um ladrão entre os seus iguais. Temos o caso de André Luiz. Ele não era criminoso, aos olhos do mundo não era mau. Ele trabalhava, cuidava e amava a família, mas poderia ter feito mais do que fez e melhor. André Luiz, ele ficou no umbral por 8 anos, onde riam, davam gargalhadas dele quando o viam e diziam que ele havia se suicidado, o que ele não admitia. Via rostos estranhos com fisionomias animalescas, sentia medo, pavor das trevas, atormentava-se a si mesmo com a consciência. Chorava em alguns momentos e se sentia feliz nos raros momentos em que conseguia dormir. Via em meio a esses tormentos que os problemas religiosos pareciam agora como algo profundo, muito superior aos problemas filosóficos, políticos e científicos. Em seus pensamentos concluía agora que a fé é a manifestação divina no homem. Concluiu que não fora criminoso propriamente dito, mas a filosofia do imediatismo foi valorizada por ele. Embora tenha constituído família, trabalhara, estudara, tinha filhos, situação financeira estável, mas refletindo melhor, chegara à conclusão que havia perdido tempo apesar de tudo. Concluía também que tinha se preocupado mais com o bem-estar e que não distribuiu à grande família humana os deveres da fraternidade. Ele conta que pensava então: deliciara-me com os júbilos da família, esquecido de estender essa bênção divina à imensa família humana, surdo a comezinhos deveres de fraternidade. Além disso, sentia fome, sede, crescer a barba, a roupa começava a rasgar. Num outro trecho de seus relatos no umbral diz: é preciso haver sofrido muito para entender todas as misteriosas belezas da oração. É necessário ter conhecido o remorso, a humilhação, a extrema desventura para tomar com eficácia o sublime elixir de esperança. Foi nesse instante que as neblinas espessas se dissiparam e alguém surgiu, emissário dos céus. Um velhinho simpático me sorriu paternalmente, inclinou-se, fixou nos meus grandes olhos lúcidos e falou: coragem, meu filho, o Senhor não te desampara. Era Clarencio, que esperava André Luiz se colocar em condições de ser auxiliado e transportado para a colônia Nosso Lar. Questão 289. Nossos parentes e nossos amigos vêm, às vezes,
ao nosso encontro quando deixamos a Terra? Resposta: sim, vêm ao encontro da alma que estimam, felicitam-na como no regresso de uma viagem, se ela escapou aos perigos do caminho, e a ajudam a se desprender dos liames corporais. É um favor concedido aos bons espíritos quando os que os amam vêm ao seu encontro, enquanto os que estão marchando enquanto os que estão manchados ficam no isolamento ou cercados somente de espíritos semelhantes a eles. É uma punição. Vemos que os espíritos visitam e acompanham o desencarne daqueles que amam. O desencarne, de um modo geral, tem semelhança com o que ocorre em um nascimento no que se refere ao acolhimento que recebe um recém-nascido e um desencarnado. Muitas pessoas visitam uma criança, um bebê, logo que nasce. Oferecem lembranças com felicitações. No desencarne, algo semelhante ocorre de um modo geral. Os amigos ficam sabendo que está para desencarnar, o visitam e o acompanham no desencarne e o acolhem. Aqueles que vão para o umbral ficam com outros que apresentam o mesmo padrão vibratório até que se coloquem em condições de serem auxiliados. Questão 290. Os parentes e os amigos reúnem-se sempre após a morte? Resposta: isso depende de sua elevação e do caminho que seguem para o seu adiantamento. Se um deles está mais adiantado e marcha mais rápido que o outro, não poderão ficar juntos. Poderão ver-se algumas vezes, mas não estarão sempre reunidos, a não ser quando possam marchar ombro a ombro ou quando tiverem atingido a igualdade na perfeição. Além disso, a privação de ver os parentes e amigos é às vezes uma punição. Temos como exemplo o próprio André Luiz. Ele vivia na colônia Nosso Lar e a mãe dele habitava esferas mais elevadas. Ele não tinha condição de viver com ela porque o seu grau evolutivo era inferior ao dela. Ele pôde ir visitá-la por um curto espaço de tempo durante o sono. O espírito dele então se desdobrou, portanto. E ainda o pai dele vivia no umbral. Cada um estava numa região com um padrão vibratório diferente. Mas a mãe de André Luiz dizia a ele que iria reencarnar, e o pai dele também. A mãe iria novamente ser esposa dele para ajudar no seu progresso espiritual na encarnação. Então vemos um exemplo de espíritos de condição espiritual bem diferentes, mas juntos numa tarefa. Com essa questão encerramos o estudo deste item no Livro dos Espíritos. Vamos encerrar então agora, orando a Deus, pedindo por todos que sofrem com as dores da alma, que Deus nos auxilie a vencermos as nossas dificuldades e aproveitarmos para fazermos o melhor de nós nesta encarnação, enquanto tivermos tempo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós tivemos perdoado os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal, que assim seja.